Olá pessoal, aqui é a professora André Andrade e sobre a nossa aula de técnicas de massagem, hoje vamos falar sobre a massagem relaxante. Mas antes de começarmos, vou sempre introduzir sobre as questões que são relevantes quando um profissional vai atuar na área de massagem, É importante que o profissional esteja preparado para esse atendimento em massoterapia. E aqui eu vou linkar para vocês alguns tópicos que considero relevantes para o preparo do profissional que trabalha com massagem. É super importante que esse profissional disponha de uma boa saúde física, mental e emocional, ter uma boa disposição, buscar sempre o equilíbrio. A gente sabe que a busca pelo equilíbrio é uma busca constante, e incessante, mas a gente tem que estar sempre em busca de ter uma boa alimentação, praticar atividade física e gozar, claro, de uma boa saúde para fazer esse tipo de atendimento. Meditação também é algo que nos ajuda muito no sentido de controle da ansiedade, melhora da respiração, nos ajuda a manter aquela calma, aquele centramento, para que a gente tenha uma melhora aí também até na nossa tomada de decisões no nosso dia a dia. É importante também que o profissional não se esqueça de, antes ou entre os atendimentos, tenha o hábito de fazer aquecimento, alongamentos e algumas técnicas de automassagem, Então, assim, o preparo corporal e emocional é super importante para o atendimento do massoterapeuta. Então, vamos lá. Outra coisa, que é bem óbvio, mas cabe sempre repetir aqui, que durante o atendimento de massagem a gente deve portar os nossos EPIs, que são jaleco, touca, máscara, sapatos fechados e luvas, dependendo da técnica ou dos produtos utilizados, ok? Algumas técnicas, por exemplo, como massagem estética, o profissional ele faz uso de alguns princípios ativos, como o nicotinato de metila, que acabam induzindo, às vezes, o profissional a ter determinadas alergias ou sensibilidade a esses produtos quando o profissional se expõe diariamente, a essas substâncias. E também há relatos, há trabalhos que indicam o nicotinato de metila, que a longo prazo pode causar algumas lesões nas articulações dos profissionais que fazem uso contínuo desse produto, no caso, esteticistas e massoterapeutas. Sobre o seu local de atendimento, o seu ambiente de atendimento de massagens tem que ser um ambiente sempre limpo e arejado, com uma boa também higiene sonora, evitar ruídos, músicas muito agitadas e de preferência que o seu local seja decorado com cores frias e aconchegantes para justamente complementar aquela sensação de calma e relaxamento que você quer induzir ao teu cliente. Sobre higiene do terapeuta. É importante no trabalho de massagem, seja qualquer técnica que você atue, pensar que você tem que estar com as unhas limpas, curtas e lixadas, para evitar que você arranhe o seu cliente, ok? Para evitar esses incidentes. Cabelos sempre limpos e presos, estar com a sua higiene pessoal em dia, e muito cuidado com os odores corporais. Assim, os odores corporais que eu falo, suor, mau hálito, coisas do tipo, às vezes é questão de falta de banho, mas o cheiro forte ele incomoda, ainda que ele seja um perfume, pode ser o mau cheiro corporal, mas também o excesso de perfume. Então tem que ficar atento, porque às vezes o seu cliente ele pode ser alérgico ao cheiro, tá bom? Outra coisa importante, higienizar adequadamente as suas mãos sempre antes e após cada atendimento. Para os rapazes, manter a sua barba sempre limpa e aparada. E claro, o profissional ele tem que estar mostrando sempre uma aparência de saúde, e de bem-estar, porque é o que as pessoas buscam quando recorrem a um profissional de massagem.
Anamnese é super importante, né? Um tema que a gente sempre aborda, né? Anamnese, a palavra anamnese vem do grego, né? Anamnesis, trazer de novo, trazer a memória, né? É uma entrevista que o profissional realiza com seu paciente que tem a intenção de ser um ponto inicial do diagnóstico de uma doença, certo? Então, assim, desde Hipócrates, que a técnica de anamnese é feita, né? Naquele tempo não se tinha máquina de ressonância, não tinha os aparelhos, né, para você fazer um raio-x. Então, os médicos ainda hoje fazem uso da anamnese para tentar inferir, né, com aquela soma de sintomas e de aspectos que a pessoa relata, eles conseguem mais ou menos direcionar para o seu diagnóstico. No caso do profissional de massagem, a gente não faz diagnóstico, tá bom? Mas a anamnese é importante porque a gente precisa entender sobre o histórico de saúde desse cliente, se ele faz uso de algum medicamento, né? E algumas condições, como algumas síndromes, algumas doenças, são contraindicações para a realização de técnicas de massagem. Então, a anamnese, nesse sentido, ela se torna uma etapa importante e essencial. E, claro, o documento, né, na qual você registra essas informações, ele tem que estar muito bem guardado, tem que manter uma certa organização, tá bom? Porque aquelas informações são relevantes. E se no momento da anamnese você percebe que esse cliente não está apto a receber a técnica, aí você não realiza, ok? Então vamos lá, qual a importância da anamnese? Ela permite o registro, informação, controle e organização dos atendimentos, tá? Também serve para acompanhamento e evolução do histórico do seu paciente. Então, assim, na ficha de anamnese, se o meu cliente relatou assim, olha, na última sessão eu senti um bom alívio, aliviou muito a minha dor nas costas, só que agora eu tô com uma dor lombar, né? Às vezes essa dor lombar não tem relação com a condução da sua massagem, tem relação com que essa pessoa fez um esforço excessivo, teve um mau jeito ali, né, se levantou de mau jeito, carregou muito peso, e aí meio que a queixa dela vai mudando, né? Então, é na anamnese, né, por ela ser um documento, é importante que você faça o registro dessas observações, tá bom? E ela deve ser armazenada de maneira que seja facilmente localizada, tá? Sobre a anamnese, ela deve conter os dados pessoais do seu cliente, né? Nome, endereço, data de nascimento, a queixa principal, o histórico de saúde, constar se há síndromes, doenças, medicamentos administrados e alguns hábitos de saúde que são super importantes. Às vezes, você pode partir de um incômodo do seu cliente que é assim, é uma ansiedade excessiva e essa pessoa acaba não dormindo direito, ela acaba tendo crise de insônia, certo? Ainda que esse cliente, claro, é importante que ele passe por um acompanhamento médico ou psicológico, né? Para fazer o tratamento dessa insônia, dessa ansiedade, mas a pessoa vai relatar, olha, a massagem me ajudou muito, depois que eu passei a fazer massagem com mais frequência, eu percebo estar menos ansioso e percebo uma melhora na qualidade do meu sono. Então é importante também fazer perguntas sobre o hábito de vida do seu cliente e, claro, evitar perguntas indiscretas. Você vai fazer as perguntas que são importantes e relevantes para o tratamento, ok? Então, assim, você vai coletar e anotar na anamnese, né, todas as informações que você considerar importante ou relevante para as técnicas que você vai aplicar e, claro, você vai fazer o registro e controle das técnicas aplicadas, né? Se você é um massoterapeuta versátil que domina diversas técnicas, de repente numa sessão você aplicou nesse cliente uma massagem relaxante e na semana seguinte você aplicou a terapia das pedras quentes e aí numa terceira sessão você aplicou Tuiná, né? Então, assim, às vezes esse cliente vai relatar, poxa, aquela última sessão que você fez, eu achei que deu um resultado bem diferenciado. E aí você, né, como são muitos clientes, às vezes você não vai recordar especificamente a técnica que você usou. Então, você recorre à ficha e percebe, ou vê lá no registro que a última sessão desse paciente você fez uso da técnica X, né? Então, acaba que pode ser a técnica que você vai se dedicar mais vezes, né? Porque assim, quando o cliente é novo no mundo da massagem,
Acaba que as primeiras sessões pode ser um pouco de degustação, experimentação, e tem cliente que se adequa melhor a determinadas manobras, a determinado tipo de pressão, a determinado tipo de movimento. Então é importante ficar atento a isso, tá? Ética no atendimento em massoterapia é um tópico que eu gosto sempre de estar reforçando, tá? Que independente da técnica de massagem que você vai realizar, é importante o profissional estar preparado, né? E disposto, ok? A gente não atende quando a gente está indisposto, quando a gente está cansado, quando a gente não está bem emocionalmente, tá bom? Até por respeito ao seu cliente, né? Você precisa, assim, honrar aquele atendimento. Então, a pessoa que procurou um massoterapeuta, um atendimento de massofilaxia, né? De maneira geral, ele está procurando o quê? Bem-estar e saúde. Então, esse profissional que realiza essa técnica tem que estar, né, gozando de um estado de saúde e de bem-estar, tá bom? Só realizar as técnicas que esteja apto ou preparado, isso é super importante, ok? Então é importante você estar sempre se aperfeiçoando, treinando, estudando, e especialmente as técnicas que você mais se identifica. Seu ambiente de atendimento tem que estar sempre limpo e organizado. É importante, obrigatório, você fazer a anamnese, fazer o drapejamento adequado, já já a gente fala mais do drapejamento, evitar invadir a intimidade do paciente ou do cliente, tá bom? Só façam perguntas que são relevantes para o atendimento, não entre na vida pessoal do seu cliente, tá bom? Ok? Evitar perguntas indiscretas, evitar conversas ou assuntos polêmicos. Gente, no momento da massagem, o seu cliente ele quer relaxar, não é? Então, ele às vezes assim, puxar assunto ou você tocar em temas delicados como política, religião, enfim, isso pode gerar ruído, né, no momento do atendimento, e você quer que o seu cliente relaxe, você quer que ele saia dali confortável, você quer que ele saia dali melhor do que ele chegou. Claro, não julgar, é super importante você fazer o atendimento do seu cliente sem gerar julgamentos sobre religião, gênero, preferência sexual, qualquer coisa do tipo, tá bom? Então é importante a gente não julgar e evitar sempre comentários sobre os pacientes e sobre outros profissionais, né? É super feio você tá atendendo uma pessoa e comentar, nossa, porque o cliente que acabou de sair daqui, ele tem um problema X, assim, assim, assado, a vida dele é assim, é de tal e de tal maneira, ele faz tal e tal coisa, tá bom? Então, assim, o que acontece na sua sala de atendimento fica ali, então é importante você ter essa consciência de ética profissional, certo? E respeitar sempre o seu paciente, né? Tratá-lo da maneira que você gostaria de ser tratado e também, assim como você não vai falar de outros pacientes, você também não vai falar, tecer comentários de outros profissionais, tá bom? Seja da sua área ou não. O drapejamento, que é super importante, né? Que é a cobertura das partes do corpo durante o atendimento terapêutico. Ele pode ser feito com lençóis, toalhas ou vestimentas adequadas, tá bom? O objetivo dele é o quê? Respeitar e preservar a privacidade e a intimidade do seu paciente, tá bom? Promove conforto, segurança e privacidade. Agora nós vamos falar da massagem relaxante, tá bom? A massagem relaxante, que também pode ser chamada de massagem terapêutica, tá? Mas comercialmente o leigo, ele fala assim, não, eu quero uma massagem relaxante, eu só quero relaxar. Mas é claro que o profissional que domina diversas técnicas, ele vai dispor ali de diversos recursos terapêuticos. Às vezes ele vai usar manobras de tuiná, de shiatsu, ou das técnicas que ele domina. O final do efeito vai ser um efeito relaxante, ainda que ele tenha, né, aplicado uma massagem que a gente chamaria de terapêutica, mas o resultado final é o relaxamento, por isso que comercialmente as pessoas falam massagem relaxante, tá? A massagem relaxante, gente, ela exerce um efeito tanto mecânico como reflexo no corpo, tá bom? Ela é capaz também de alterar a forma física ou condição dos tecidos, tá bom? Por meio das pressões e manobras exercidas, né, nos segmentos que são massageados, tá? Então, a massagem relaxante, ela promove relaxamento muscular, diminuição da dor,
uma melhora na circulação sanguínea e linfática, remoção de produtos catabólicos, isso é super importante, né? Esse processo ali detox, né, da musculatura. Então, assim, os atletas também podem gozar de ótimos resultados quando usufruem de uma massagem relaxante, né? Lembrando que a massagem ela pode ser pré-treino ou pós-treino. E no caso de atleta, quando ele faz a massagem pós-treino, as manobras são de massagem relaxante, que é justamente com o objetivo de liberar ali as toxinas que ficaram, né, circundantes ali na musculatura, ok? Aumento na maleabilidade e extensibilidade tecidual, tá bom? Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma certa restrição de movimento, às vezes é um idoso, né? Por provocar esse aumento da maleabilidade, a pessoa também percebe uma melhora, né, na qualidade do seu tecido. Ela consegue, às vezes, se movimentar, se alongar melhor, né? Claro, a massagem também promove o estímulo das funções viscerais autonômicas, né? Então, algumas pessoas relatam, assim, a melhora do movimento peristáltico, né? Do peristaltismo intestinal, né? Então, assim, as pessoas, às vezes, relatam que tinham prisão de ventre e que depois, ou constipação, né? E que depois da prática da massagem passou a observar um intestino um pouquinho mais disciplinado, tá bom? E outra coisa importante da massagem, de uma maneira geral, ela também favorece a penetração de princípios ativos, tá bom? Ainda que seja uma massagem relaxante, por conta das manobras, ativa, né? Por ativar a circulação, a permeação dos princípios ativos se faz de uma maneira facilitada, ok? Então, a indicação, né? Combate o estresse, também é usado muito para prevenção de estresse, prevenção de lesões musculares, né? Promove um bom relaxamento, promove alívio de dores musculares e, claro, a promoção de bem-estar geral, né? Tanto corpo quanto mente, ok? A massagem relaxante, ela vai ter a contraindicação de praticamente todas as massagens, né? Cardiopatias descompensadas, desculpa ter um erro de português aqui seria um M, tá? Cardiopatias descompensadas, trombose, cânceres ou tumores malignos, infecções, estados febris, lesões na pele, doenças autoimunes, qualquer restrição médica e grávidas até a 16ª semana, a gente evita fazer massagem, ou ainda que essa grávida esteja com mais de 16 semanas, se ela tiver alguma restrição médica, ela não pode fazer a técnica, tá? No geral, em grávidas a gente faz mais a drenagem linfática manual, ok? Vamos lá. Dos benefícios, claro, e respostas fisiológicas, a gente, né, já citou algumas, né? Melhora da circulação sanguínea, só para reforçar aqui, né? Melhora da circulação linfática, alívio das tensões físicas e mentais, né? E melhora do tônus da pele e, claro, relaxamento, né? Quais são as principais manobras utilizadas numa massagem relaxante? Então, vamos lá. A gente usa muito deslizamento ou efleuragem, né? O deslizamento a gente sabe que é aquela manobra ali inicial que a gente usa para espalhar o creme ou óleo, ou seja qual for o meio que você vai fazer uso, né? O meio carreador, né? Então, é aquela manobra que a gente usa para início e finalização da massagem. E também é a manobra que eu uso muito como uma manobra de transição. É a manobra que eu uso quando eu vou alternar para a manobra seguinte, tá bom? Então, o deslizamento, ele é uma técnica, assim, é uma manobra universal que a gente usa em praticamente a maioria das massagens, né? Praticamente todas, entendeu? E é uma manobra super útil, tá? E geralmente a gente costuma deslizar com o objetivo, claro, daquele toque inicial. Quando a gente desliza também, a gente já vai distensionando, né, as fibras e também facilita a permeação dos princípios ativos. O amassamento, né, a manobra de amassamento, a gente usa muito para fazer a mobilização ali daquele tecido, né? Ela é muito usada, o amassamento também, além de ser usada na massagem relaxante, a gente utiliza muito o amassamento
na massagem estética, né? A diferença toda, gente, é que as manobras em geral utilizadas na massagem relaxante, elas são mais lentas. Elas são profundas, mas elas são lentas, tá? Então, se eu quero um efeito de relaxamento no meu cliente, eu jamais vou fazer uma massagem ligeirinha, ou muito rápido, ou também muito leve, tá? O toque, para ser entendido como toque terapêutico, ele precisa ter uma intensidade ali, ele precisa ter uma certa compressão tecidual, certo? Se for só um toque leve, vai equivaler apenas a um carinho, tá bom? Então vamos lá. Outra manobra muito utilizada é a de percussão, né? A gente sabe que, aqui só para reforçar, percussão a gente evita a região da cabeça, a região dos rins, tórax, a fossa poplítea e as extremidades, né? As partes ósseas, geralmente, cotovelo, joelho, porque é uma manobra que vai se tornar dolorida nessas áreas. A manobra de compressão, a gente vai dedicar mais tempo na manobra de compressão nos nódulos de tensão. Então, a manobra de compressão, ela nunca é a primeira, tá? Porque se a pessoa tá com um nódulo, né? E uma tensão muscular ali muito latente e você chega primeiro com a manobra de compressão, você vai proporcionar um desconforto muito grande, vai ser muito dolorido para esse seu cliente. Então, você vai preparando esse tecido, vai deslizando, vai amassando, faz percussão, faz outras manobras de deslizamento. Quando perceber que esse tecido cedeu um pouco mais, aí você entra com a manobra de compressão. E claro, quando for o caso, você faz uso, né, de alongamentos passivos, tá bom? Claro que é importante observar que os alongamentos passivos, você tem que sempre respeitar o limiar, né, do seu cliente. E muita gente sofre de encurtamento muscular ou não tem tanta mobilidade, não tem tanta flexibilidade, mas claro, isso é um processo que com o tempo esse cliente vai ganhando mais extensibilidade, tá bom? E você não deve forçar, tá bom? Então, para qualquer manobra, né, não só para os alongamentos, é importante que você respeite isso, respeite o limiar, né, os limites do seu cliente. Agora vamos falar da sequência de atendimento da massagem relaxante e primeiro eu vou falar aqui dos materiais que a gente mais vai utilizar. Claro, além da sua maca ou tatame, né? Você vai precisar dos cremes próprios para massagem corporal, tá bom? Aquele hidratante que você tem na sua casa, que deixa a sua pele sedosa e macia, ele não serve para massagem, por quê? Ele é um cosmético que foi feito para a pele ser absorvido rapidamente. Então, você não vai ter espalhabilidade desse produto se você optar por usá-lo numa massagem corporal. Então, você tem que usar produtos próprios para isso. Então, na hora de escolher o creme, você tem que pensar na espalhabilidade, tá bom? Álcool 70, né? Ou clorexidine, ou loção higienizante, tanto para você higienizar as suas mãos, como para você higienizar o seu cliente. Às vezes o seu cliente veio direto do trabalho ou o dia está muito quente e ele vai se sentir desconfortável, né? Tá suando nas dobras, nas articulações, geralmente na axila, virilha e na cava poplítea e, claro, nos pés. Então é importante fazer essa higienização. Óleos, eu esqueci de colocar aqui óleos carreadores. Além de óleos carreadores, que são aqueles óleos básicos, né, às vezes sem princípio ativo, você também personaliza o seu óleo com o uso de óleos essenciais. Claro que você vai usar o óleo essencial de acordo com a necessidade do seu cliente, ok? Claro, creme hidratante corporal, aqui esse item você desconsidera, tá bom, gente? Creme hidratante corporal é no sentido de se for um creme profissional próprio para massagem com ação hidratante, tá bom? Não é um hidratante corporal comum de usar em casa, tá bom? É um produto para uso profissional e caso você queira complementar a hidratação da pele do seu cliente. Claro, e fazer uso sempre de papel toalha, né? Toalha ou lençol para fazer o drapejamento. E claro, o uso dos seus EPIs. Então, a sequência do atendimento de uma massagem relaxante, gente, é claro, você fazer uma anamnese, fazer o drapejamento do seu cliente, fazer a báscula, né? A báscula é você posicionar o seu cliente adequadamente para que ele fique numa boa postura, para que ele fique bem posicionado, né? E fique com uma postura adequada e confortável para receber a massagem.
e higienizar as dobras de articulações e pés. Como eu já citei, você vai higienizar axila, virilha, né? Os pés, cava poplítea, as regiões que esse cliente às vezes fica suado, aí essa pessoa fica desconfortável de ser tocada numa área que ela está suada, tá bom? Sobre a sequência de massagem. Geralmente eu começo por decúbito ventral, ok? Eu gosto de começar a massagem pelas costas. Vou deixar na descrição do vídeo uns outros links de vídeos rápidos que eu explico mais por que eu gosto de começar a massagem pelas costas, tá bom? Gosto de começar então pelas costas, membros inferiores, depois os pés, né? E na posição de decúbito dorsal, você complementa os pés, membros inferiores, né? Abdômen, membros superiores e pescoço, cabeça e face, ok? Sobre a nossa sequência de manobras. Então vamos lá, gente. Claro que é muito particular, muito pessoal de cada um, né? A forma como você vai conduzir a sua massagem relaxante, né? Isso numa aula prática fica mais fácil de vocês ilustrarem e elucidarem isso, né? Espero muito em breve a gente possa poder estar se encontrando para praticar isso ao vivo, né? Então a sequência, aqui é uma sequência básica de manobras, mas você pode adequar e adaptar de acordo com a área que você está massageando, certo? E de acordo com a necessidade do seu cliente. Então, geralmente, e claro, tem regiões que você não vai fazer tapotagem, né? Não vai fazer nenhuma manobra de percussão, ok? A compressão também, ela pode ser dolorida em algumas partes do corpo, mas essa é a sequência básica que eu faria nos tecidos que suportam todas essas manobras, tá bom? Então eu sempre vou começar pelo deslizamento ou efleuragem. Como eu já falei, essa manobra é a manobra que te ajuda o quê? A receber, né, aquele primeiro toque, aquele primeiro contato do cliente, né, com o terapeuta. É importante que você aqueça o óleo ou creme nas mãos, joia? Espalhe bem esse produto, não pode ter produto de mais nem produto de menos. Se escorregar muito, às vezes você não vai ter a tensão tecidual que você gostaria, tá? Então, o excesso de produto não é legal e também a falta de produto, às vezes, também não, dependendo da técnica que você quer realizar, tá bom? Senão, às vezes, você quer fazer um amassamento, aí você pode ficar atritando a pele do seu cliente. Então, nessa primeira manobra, você, né, de deslizamento, é o momento que você também espalha o óleo ou creme, ok? E vai observar que cada pele, cada tipo de tecido, cada pessoa vai demandar uma quantidade diferente de produto, né? A gente tem que pensar também que homens são mais peludos, então eles sugam mais os produtos. Para homem eu prefiro usar óleo na massagem. Eu não uso tanto creme, tá bom? Porque absorve demais o creme, tá bom? E gasta muito mais creme quando você atende a massagem em homem, então eu preferiria óleo, tá bom? Então depois do deslizamento você faz um amassamento. Super importante frisar que na massagem relaxante você precisa fazer uma manobra intensa, só que lenta, tá bom? Depois desse amassamento você faz um novo deslizamento. O deslizamento, gente, ele vai estar sempre presente aqui, observem, como manobra de transição. Então, de uma manobra para outra, geralmente eu posso incluir um deslizamento, ok? Então, depois, ó, primeiro deslizamento, amassamento, faço um outro deslizamento, depois eu venho com a manobra de compressão. Deslizo novamente. Se perceber que precisa fazer mais compressão, você pode fazer compressão. A outra manobra importante que eu não incluí aqui, gente, mas que é legal vocês fazerem uso, a manobra de fricção também. Tá bom? Depois de compressão, faz deslizamento, faz uma fricção, outro deslizamento e aí as manobras de tapotagem nas áreas que você pode fazer, manobras, né, de percussão. A manobra de agitação para você dar uma soltada naquela musculatura, alongamentos quando for o caso e a finalização da sua massagem. Então, esse momento de finalização é aquele momento que você faz as manobras mais lentas, mais intensas e vai sinalizando para o seu cliente que a massagem está acabando.
No geral, a manobra de finalização que eu mais utilizo é a manobra de deslizamento, tá bom? Então, assim, você não acaba a massagem bruscamente e já fala pro seu cliente assim, ah, levanta, tá bom, já acabou, tá? Então, é preciso ter aquele rito, ele precisa entender que essa massagem está finalizando, tá bom? Então, só repassando aqui, é super importante nas manobras relaxantes você fazer uma pressão adequada, né? Que esse cliente suporte, que esse movimento seja lento, ok? E que você não passe pressa pro seu cliente, tá bom? Então não vai adiantar fazer uma manobra rápida ou uma manobra muito superficial, tá bom? Com essas dicas vocês vão ter sucesso na massagem relaxante de vocês, tá bom? E gente, obrigada e até as próximas aulas, ok? Tudo de bom, tchau, tchau!